Depois nós cantamos as outras canções. Hoje é dia transcendental. Quem entrou agora na live, né, não escutou ainda, mas hoje é o dia transcendental do aparecimento do Avirbhav de Silatila Kaniriha Maharaj. Então, nós não vamos comemorar hoje o seu aparecimento com o Guru Puja, com o Puspanjali, porque hoje também é o aparecimento do Senhor Nishinradeva. Então, quando Krishna, um avatar de Krishna aparece como o Senhor Nishinradeva, não é apropriado a fazermos o Vyasa Puja do Guru. Mas Silatila Kaniriha Maharaj é uma alma tão afortunada que ele apareceu no dia do aparecimento do Senhor Nishinradeva. Então, hoje nós tivemos uma live com ele pelo Zoom. A live, acho que ficou mais ou menos umas 3h30 de live com ele hoje pelo Zoom. E foi passada a biografia dele. Amanhã eu vou passar para todos a biografia dele, né? Desde criança tal, até agora, ele sendo o Sevaita presidente Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, ele assumiu essa posição há 1 ano e mais ou menos uma semana, 2 atrás, que foi no dia do desaparecimento de Silacharya Maharaj, foi comemorado, e aí ele entrou no altar como guru sucessor da missão. Então, hoje fizemos lá a live com ele, ele falou um pouco para nós, alguns devotos falaram com ele também alguma coisa, glorificando ele. E a biografia dele é assim, como de todos os gurus aqui ao lado, né? É muito espetacular, né? A vida de um devoto puro desde o início, né? Então, amanhã todos vão poder ler no site, no WhatsApp do Grupo do Templo de São Paulo, né? E vamos falar também hoje do senhor Nishinradeva, vamos falar um pouco da história dele, vamos falar também sobre o dia que Srila Govinda Maharaj, é muito importante para nós isso, Srila Govinda Maharaj encontrou pela primeira vez o seu guru, Srila Siddhar Maharaj, no dia de Chaturdasya. Faz muito tempo isso, né? Faz muito tempo, mas ele, se eu não me engano, foi em 1948, não tenho bem certeza do ano, mas faz muito tempo já, ele encontrou seu guru, e ele se tornou o guru sucessor de Srila Siddhar Maharaj, e aí Silacharya Maharaj se tornou o sucessor de Srila Govinda Maharaj, e agora Silatila Kaniriha Maharaj, ele se tornou o sucessor de Silacharya Maharaj, ele é o presidente da nossa missão. Então, vamos começar do início, falando sobre o Senhor Nishinradeva. Não vamos entrar muito em detalhes, porque a nossa linha não é de Jnana Yoga, né? A nossa linha é Bhakti Yoga. Então, se você tiver essa curiosidade, no Śrīmad Bhagavatam tem várias páginas contando detalhadamente toda a história do Senhor Nishinradeva. Toda a história de Prahlada Maharaj, de Hiranyakashipu, os Puranas também tem, mas o nosso caminho não é Jnana Yoga. Então você veja, né, Srila Siddhar Maharaj, eu postei hoje no grupo do templo também, acho que a maioria não conseguiu ler ainda, né, mas está lá as aulas em livros, né, de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Silacharya Maharaj, e eles comentam assim, não tanto sobre detalhes, né, como diz Srila Siddhar Maharaj, nós não viemos aqui para dissecar um cadáver como faz uma necrópsia, que você vai e você vê os nervos, e você vê a musculatura, você vê os vasos. O nosso fundo aqui é Bhakti Yoga, devoção. Então, a devoção não é Jnana Yoga. Bhakti Yoga é uma coisa, Jnana Yoga é outra. Mas a nossa mente gosta de saber a história do Senhor Nishinradeva, né? Então, nós vamos contar para que ninguém saia da live e também ninguém levante aqui e saia do templo, né? Mas a história do Senhor Nishinradeva é o seguinte: Prahlada Maharaj, seu devoto puro, ele teve algumas ações nas vidas anteriores, principalmente na vida anterior, ele limpou o templo do Senhor Nishinradeva, por algum motivo. Ele limpou o templo do Senhor Nishinradeva e, nessa vida, ele veio como filho do demônio. Veja só, um devoto puro pode ser filho do demônio, sim. E tem demônios, filhos de devotos puros também. Não demônios, mas pessoas que não estão ligadas na vida devocional. Nós temos vários exemplos disso, de grandes gurus, que quando eram casados, eram grihastas, eles tiveram filhos, e nenhum dos filhos seguiu nem a consciência de Krishna. É diferente de Srila Bhaktivinoda Thakura, que está no altar,
que ele teve o filho dele devoto puro, Srila Bhaktisiddhanta, né? Mas isso é uma exceção. Então, Prahlada Maharaj, filho de um demônio, não qualquer demônio, era o rei dos demônios, Hiranyakashipu. Hiranyakashipu era o rei dos demônios. E Hiranyakashipu, ele assumiu esse corpo de demônio, e o seu irmão também, Hiranyaksha, porque eles eram os guardiões de Vaikunta. E aí os 4 Kumaras, os filhos do Senhor Brahma, eles quiseram entrar, conversar com o Senhor Vishnu, com Narayana. Mas eles não deixaram, os porteiros não deixaram. E aí os Kumaras rogaram uma praga assim, era quando um Brahmane coloca algo assim, fala algo para você, e antigamente pegava, porque hoje não existe nenhum Brahmane encarnado. Nós recebemos a iniciação de Brahmane, mas eu não sou Brahmane. Srila Govinda Maharaj falou, hoje não existe nenhum Brahmane encarnado. Temos a iniciação, mas não somos Brahmanes, nem de casta nem sem casta. Então, Prahlada Maharaj, ele veio na família do demônio, né, de Hiranyakashipu, e por causa de tudo isso, ele já veio como um devoto puro, com 4 anos de idade, né? Voltando na história de Hiranyakashipu e Hiranyaksha, né? Foi falado para eles assim, você quer voltar 7 vezes como devoto no mundo material, ou você quer voltar 3 vezes só como demônio? E como eles queriam rapidamente se conectar com Deus novamente, ser os porteiros de Vaikunta, eles preferiram voltar 3 vezes como demônios. Então, tudo isso é um lila de Krishna, né? O demônio que a gente... o demônio, eles eram os guardiões de Vaikunta. Eles eram os porteiros de Vaikunta. Então, a gente acha o demônio, a ideia nossa de demônio é diferente, né? Então, eles voltaram também como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. E Hiranyakashipu, ele ficou muito revoltado com Deus, porque a expansão de Deus, Varahadeva, Deus na forma de javali, ele matou seu irmão Hiranyaksha, que era o demônio também. Tem toda a história, né? Hoje não é o dia de contar isso, mas tem toda a história também sobre a morte de Hiranyaksha, como que Varahadeva matou ele e tudo, né? E aí ele ficou muito nervoso e ele quis ser Deus, ele quis ter os poderes de Deus. E o que ele achava? Que se ele fizesse austeridade, muita austeridade, ele ia ganhar os poderes de ser Deus. Você ganha realmente poderes fazendo austeridade, mas nunca ninguém vai ser Deus. Nunca ninguém vai ser Deus. Deus é único. Não existe 2 deuses, existem avatares dele, mas Deus é único. A suprema personalidade de Deus é Sri Krishna, mais ninguém. Sri Krishna é o único que tem 64 qualidades. Os avatares dele têm normalmente 60, o Senhor Balarama tem 62. Os semideuses têm 55 qualidades e o ser humano tem 50 qualidades que Deus tem. Só que a quantidade do ser humano e dos outros, a quantidade de cada qualidade é ínfima. O ser humano acha que é bonito, ele não é nada perto da beleza de Deus. O ser humano acha que é inteligente, ele não é nada perante a inteligência de Deus. Então, Deus é supremo, é um só, Krishna, a suprema personalidade de Deus. E Hiranyakashipu queria ser Krishna. E aí ele falou para o Senhor Brahma, eu quero a imortalidade. Depois de muita austeridade, ele falou, eu quero a imortalidade. E o Senhor Brahma falou, mas nem eu sou imortal. Como você quer ser imortal? Nem o Senhor Brahma é imortal. Nenhum semideus é imortal. Eles têm um tempo de vida naquele corpo. Nada no mundo material é imortal. E os semideuses estão no mundo material. Nada é imortal. E aí ele falou, poxa, mas eu quero então, se eu não posso ser imortal, eu quero algumas coisas que ninguém possa me matar. E aí ele deu algumas regras. Ele falou para o Senhor Brahma, eu não quero morrer nem por um animal, nem pelo ser humano. E o Senhor Brahma falou, tudo bem. Eu não quero morrer nem de dia nem de noite. E o Senhor Brahma falou, tudo bem. Eu não quero morrer nem dentro nem fora de nenhum lugar. O Senhor Brahma falou, tudo bem. Eu não quero morrer nem por arma de fogo, nem por faca, nem por tiro, por nada. O Senhor Brahma falou, tudo bem. Eu creio que são isso. Deve ter mais alguma coisa, mas
de agora, no momento que eu lembro só isso. Enfim, ele falou várias condições. O senhor Brahma falou, tudo bem. E aí, voltando na história agora de Prahlada Maharaj, né? Prahlada Maharaj, ele nasceu, mas Hiranyakashipu não estava no local quando ele nasceu. Hiranyakashipu estava afastado da esposa, a esposa engravidou, e Prahlada Maharaj, ele era um feto, claro, né? E os semideuses pensaram, vem aí o filho do demônio, do rei dos demônios, então nós temos que matá-lo. Isso é em outra yuga, não é agora, isso é em outra era, né? Os semideuses falaram, temos que matar esse bebê. Ele é o filho do rei demônio, vai nascer um rei demônio, então vamos matá-lo. Mas Narada Maharaj, Narada Muni, o santo, ele sabia que naquele ventre da mãe tinha o devoto puro de Deus. E o que ele fez? Ele pegou a mãe e levou para o ashram dele, para o templo dele, templo de Narada Muni. E Prahlada Maharaj, ele foi escutando o Harikatha, ele foi escutando falar de Deus, do próprio Narada Muni, toda a filosofia, tudo, todo o conhecimento, no ventre ainda. Então, quando ele apareceu, Prahlada Maharaj, quando ele apareceu, ele já sabia todas as escrituras, ele sabia a consciência de Krishna. E aí o pai dele, quando ele tinha a idade já de ir na escola, o pai dele colocou ele numa escola de demônios. Só tinha filho de demônio na escola. E o guru, o dono da escola era o guru, que era o guru dos demônios. E ele tinha 2 filhos. Os 2 filhos eram os professores da escola. Então, Hiranyakashipu colocou o filho lá e o filho começou a frequentar. Durante 1 ano ele ficou frequentando, sem voltar para casa. Era um tipo internato. Ele ficou lá no ashram do demônio, do guru do demônio. Ele ficou lá, escutando aula e gramática, toda a matéria mundana, matérias mundanas, né? Matemática, sei lá, as matérias mundanas. E aí, o que acontecia? Ele não se interessava muito por isso. E ele começou a pregar para os amiguinhos a consciência de Krishna. Então, quando os 2 irmãos, os professores, saíam da classe, ele ficava pregando para os amiguinhos a consciência de Krishna. E quando os professores viam isso, eles ficavam muito nervosos. Depois passou 1 ano, Hiranyakashipu chamou novamente o filho e falou, tragam ele aqui. E aí ele falou, vamos ver o que o meu filho está aprendendo lá, na escola. E aí ele colocou no colo dele, né, a criança, com muito afeto, o demônio colocou o seu filho no colo. E aí ele falou para o filho, o que você está aprendendo lá? O que você aprendeu lá? Me fale. E aí Prahlada Maharaj falou, Deus é a suprema personalidade, nós temos que servir Deus. Enfim, ele começou a pregar para o pai. Nós temos, todo o poder que nós temos vem de Deus, isso, aquilo. E aí o pai ficou nervoso, ficou irado, o demônio ficou irado e falou, como assim? O que você está aprendendo lá? Como que você tem coragem de falar isso para mim? Da onde vem essa coragem? E aí o filho de 4 anos falou, na verdade, na época ele já tinha 5, né, porque passou 1 ano, ele falou, tudo vem de Deus. As qualidades vêm de Deus, tudo vem. Aí o demônio ficou mais nervoso ainda. O pai ficou mais nervoso e falou para os professores, falou, levem-ele de volta e ensinem ele. Se você voltar com ele daqui 1 ano e ele tiver com tudo esse conceito, eu vou castigar muito vocês. E os 2 irmãos voltaram para a escola e ficaram lá ensinando, e primeiro questionaram o garoto, por que você está fazendo isso? Por que você vai falar isso para o teu pai? Nós não ensinamos isso para você em momento nenhum. E aí o garoto, enfim, ele achava que ele estava certo, e na verdade ele estava certo, né? E aí ele continuou a pregar para os amiguinhos, e continuou a pregar, e os professores bravos, com medo, né? Temerosos que, quando eles voltassem lá com o pai, com o demônio, iam ser penalizados por isso. Passou mais 1 ano e Hiranyakashipu chamou novamente o filho. E aí os professores falaram, olha, ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada, ele não quer aprender, ele é uma criança muito travessa, e isso, aquilo, contou toda a história. E aí o pai virou e falou assim, então vocês matem ele. Matem ele.
E aí eles tentaram matar o filho, né, o demônio, o filho do demônio, mas não era demônio, é Prahlada Maharaj. Tentaram matar ele de várias formas, colocaram eles num local fechado com um elefante louco. E o elefante louco, o que ele fez? Ele pegou Prahlada Maharaj com a tromba, colocou na sua cabeça. Aí eles tentaram matá-lo jogando de uma colina, ele não morreu, o senhor Narayana protegeu ele. Tentaram colocar ele com cobras, colocaram ele com as cobras, elas não picaram ele. Tentaram afogar ele, ele não se afogou. Enfim, tentaram matar ele de toda forma. Mas um devoto puro de Deus, ninguém pode com um devoto puro de Deus. Ninguém pode fazer nada contra um devoto puro de Deus. E aí o pai falou, então eu mesmo vou matá-lo. Eu mesmo vou matá-lo. O pai, demônio, falou isso. E aí o filho estava lá e ele falou para o filho, o seu Deus está em todo lugar? Ele falou, sim, meu Deus está em todo lugar. Deus é onipresente, é onisciente e onipotente. Ah, é? Ele falou, então ele está nessa pilastra aqui, tinha um pilar, né, de mármore, e ele falou, ele está nessa pilastra, aí Prahlada Maharaj falou, ele está em todo lugar, inclusive aí. E o que o pai fez? Pegou a espada, o demônio, e bateu com tudo na pilastra, destruiu a pilastra. Nesse momento apareceu o senhor Nrsimhadeva. Metade homem, metade animal. Não apareceu nem de dia nem de noite, ele apareceu quando o sol se pôs. Nesse intervalo, é a junção do dia. Ele apareceu nem dentro nem fora da assembleia, do local. Ele ficou no meio termo. E aí ele começou, o senhor Nrsimhadeva, protegendo o seu devoto puro, ele pegou e começou a lutar com o demônio, Hiranyakashipu. Lutar. E Deus, ele gosta disso. Krishna gosta. O avatar de Krishna gosta disso também, de lutar, de brincar. Para ele é uma brincadeira. E lutou. No fim, é claro que ele matou o demônio. Como que ele matou o demônio? Sob aquelas condições que Brahma tinha prometido. Nem de dia, nem de noite, nem fora, nem dentro, nem por arma, nem por nenhum outro instrumento. Nem por homem, nem por animal, porque o senhor Nrsimhadeva é metade homem e metade animal. Ele pegou as garras, colocou ele no colo, nem no chão nem na terra, eu tinha esquecido disso. Nem no chão nem na terra. Aí ele colocou o demônio no colo dele e estraçalhou com as garras, né? Abriu o intestino, né? Abriu o abdômen do demônio e pegou o intestino do demônio e fez como guirlanda, colocou o intestino como guirlanda. Tem até algumas gravuras, né, que o pessoal pinta isso e tal. Mas Srila Govinda Maharaj não gostava muito disso. O nosso guru do quadro maior com moldura, ele não gostava de Prahlada, ele não gostava de Hiranyakashipu, desculpa, de o senhor Nrsimhadeva matando o Hiranyakashipu, nem com aquela cara de feroz, ele não irado, ele não gostava disso. O desenho que ele gostava, a imagem qual era? Prahlada Maharaj no colo de Nrsimhadeva, o devoto puro no colo. Tem muitas pessoas que põem aquelas fotos, mas o Gurudeva não gostava disso. A foto que ele gostava, foto não, né? A imagem pintada que ele gostava é Prahlada Maharaj no colo do senhor Nrsimhadeva. E aí ele matou, com todas aquelas condições, ele matou o Hiranyakashipu e ele ficou muito irado. Imagina o leão irado com um demônio que queria matar seu devoto puro. E então ele matou, ele ficou muito irado, e aí foram vários devotos, não devotos, mas personalidades. Né? Quem tiver curiosidade, está no Śrīmad Bhagavatam isso. Tem um canto específico que conta tudo isso, detalhadamente. E aí ninguém conseguia deixar o senhor Nrsimhadeva tranquilo. Ele continuava irado, e aí chamaram Prahlada Maharaj, que era o devoto puro dele. Prahlada Maharaj falou algumas palavras, alguns versos para ele. Quem quiser também ver quais são os versos, está lá no Śrīmad Bhagavatam. Mas o nosso caminho não é Jnana Yoga, isso é detalhe. O detalhe não é importante. E aí, Prahlada Maharaj acalmou Deus, né? Nrsimhadeva, e depois que ele acalmou Deus, o senhor Nrsimhadeva falou para ele, peça alguma coisa. Peça alguma coisa. Ele não queria pedir nada, porque um devoto puro não pede nada para Deus.
ele não queria pedir nada. Peça alguma coisa. Aí ele falou, eu vou pedir para o meu pai. Veja só um devoto puro. Ele honrou aquele que mandou matá-lo. E que ia matá-lo. Então, ele falou, liberte meu pai. Liberte meu pai. E aí, o Senhor Nishinradeva falou, ele já está liberto. Porque só dele me tocar, mesmo querendo me agredir, ele já foi liberado do mundo material. E aí, Nishinradeva falou, peça alguma coisa para você. Peça alguma coisa. E para lá da Maharaj não queria. Depois ele falou, eu peço para você, para o Senhor, para que me dê a misericórdia de eu nunca pedir nada. Esse é o fato mais importante de todo esse lila do Senhor Nishinradeva com o Prahlada Maharaj. Ele falou, eu peço para o Senhor que me dê a misericórdia de eu nunca pedir nada. E outra coisa que tem que ficar na nossa mente, na nossa cabeça, é que Deus protege o devoto puro. A proteção é essa. Deus protege. Quando é dito lá, Deus protege não tirando o nosso karma, de você ficar doente, de você sofrer um acidente de automóvel. Não é essa proteção. Isso é a proteção de outras religiões que têm essa interpretação. Deus protege o devoto puro, nesse caso. Por exemplo, o devoto está servindo, então ninguém pode ir contra um devoto. Essa é a proteção que Deus dá. Ele te protege dessa forma. Então, essa é uma lição que tem que ficar para nós. Deus protege aquele que se rende a Ele. Aquele que está rendido a Ele se protege. E aí eu falei agora, né, a história, brevemente, a história de o Senhor Nishinradeva e tal, mas agora qual a visão de Siddhar Maharaj, que é o primeiro guru lá, né? O Rodrigo é a primeira vez que ele vem no templo hoje, né? Então ele não está muito familiarizado com os gurus, né, os nomes, mas não se importe não, porque isso vem. A gente decora, né? E o primeiro guru lá é Siddhar Maharaj, o fundador da missão, e a visão dele é a seguinte, nós não adoramos o Senhor Nishinradeva. Na verdade, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati não adora nenhum avatar de Krishna. Eu já falei isso de manhã, né? Mas tem muita gente que está aí, depois eu olho quem está participando conosco, mas nossa missão não adora nenhum avatar, nem o Senhor Ama, nós não focamos nos lilas do Senhor Ama. A nossa missão não é o guru, eles não falam você ler o Ramayana na história do Senhor Ama. O nosso foco não é o Senhor Ama, não é o Senhor Nishinradeva, não é nenhum avatar de Krishna. O nosso foco é Mahaprabhu. Nós somos Gaudiya Vaishnavas, adoradores de Mahaprabhu. E quem é Mahaprabhu? É um avatar de Krishna, sim, mas é a própria Suprema Personalidade de Deus. Mahaprabhu, ele é superior a Krishna, porque ele é o casal divino numa personalidade só. Shriman Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Então esse é o nosso foco. E nós não adoramos não só nenhum avatar de Krishna, mas nenhum semideus. Nós regamos a raiz da árvore. A raiz da árvore é Mahaprabhu, é Krishna. E os semideuses, os outros devotos, enfim, todo o resto são as folhas, o tronco, tudo. Mas, se você regar a raiz da árvore, todo o nutriente vai para as folhas, para as flores, se a árvore tiver flor, vai para tudo, nutre tudo. Você nutrindo Deus, você servindo Deus, todo mundo será servido. E os semideuses ficarão felizes. O semideus é um devoto de Deus. E um devoto de Deus, ele fica feliz quando você serve o seu mestre. Se você servir Krishna, ele fica mais feliz do que você servir ele. Por isso nós não acendemos incenso, nós não oferecemos comida, nós não oferecemos nada para os semideuses. Essa é a linha do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. A exceção é lá, mas não é semideus, é o Senhor Sadashiva, lá em Navadvipa, em Koladvipa. Mas Sadashiva não é o Shiva do Guna Avatar, o Guna Avatar de Tamaguna. O Senhor Shiva do mundo material não é o Senhor Shiva do mundo transcendental, o devoto puro de Deus. Então, tem uma diferença grande. No dia do Shivaratri, nós lemos a história falando sobre isso, né? Então, a visão de Siddhar Maharaj é: não cantamos todo dia para o Senhor Nishinradeva. No dia somente do seu aparecimento. Então, hoje é o dia.
de cantar para ele, somente nesse dia. Não fazemos puja para o Senhor Nishinradeva. Nós não temos ele no altar, somente em Nishinrapali, porque é o local do Senhor Nishinradeva. Mas não é somente ele exclusivo. Tem ele, tem Prahlada Maharaj, e no outro altar que fica do lado tem Goranitai, Nityananda Prabhu e Mahaprabhu. Então, essa visão de Srila Siddhar Maharaj, a visão de Srila Govinda Maharaj, claro que é igual, e Srila Govinda Maharaj fala, só adora o Senhor Nishinradeva aquele que tem medo. Ele protege os devotos, ele tira os obstáculos, sim, mas o Gaudiya Vaishnavismo, ele tira os obstáculos da vida devocional dele através de Nityananda Prabhu. O foco é Nityananda Prabhu, o foco é Mahaprabhu. Então é um pouco diferente das outras Gaudiyas, das outras missões, mas essa visão de Srila Siddhar Maharaj, que é o guardião da devoção. Srila Bhaktisiddhanta deu o nome dele de guardião da devoção, Srila Bhakti Rakaki. Então, Srila Acharya Maharaj também, eu já postei no grupo do templo, a aula dele falando isso. Aquele devoto que quer, ele insiste, né? Ele quer fazer algo para o Senhor Nishinradeva, ele tem muita atração pelo Senhor Nishinradeva, ele até pode, como disse Srila Acharya Maharaj. Não é que ele fala, ele deve, ele até pode. Mas nós devemos focar em Mahaprabhu, em Nityananda Prabhu, em Radha Krishna. Esse é o foco do Gaudiya Vaishnavismo. Não é nenhum outro foco. Então, basicamente, o que a gente tem que saber do Senhor Nishinradeva, eu postei hoje, né, também a aula, vários livros da missão. Quem quiser ler, é bom ler sobre o aparecimento, né, do Senhor Nishinradeva. E vamos falar também um pouquinho. Na verdade, para nós é até mais importante do que o aparecimento do Senhor Nishinradeva, o momento que Srila Govinda Maharaj ele entrou na missão. Se não fosse Srila Govinda Maharaj, não teríamos Srila Acharya Maharaj, não teríamos Srila Tilaka Nirya Maharaj e nem estaríamos aqui hoje, porque foi Srila Govinda Maharaj que pediu para termos um templo em São Paulo. Foi ele que pediu. Se não fosse ele, não teríamos esse templo, não estaríamos aqui agora. E nem teria o Sri Chaitanya Sarasvati Mati no Ocidente. Nós não teríamos o Sri Chaitanya Sarasvati Mati no Ocidente se não fosse Srila Govinda Maharaj. Porque Srila Siddhar Maharaj não saiu da Índia, ele pregava na Índia. E quando os devotos, quando Swami Maharaj Prabhupada, fundador da ISKCON, ele abandonou o corpo, antes de abandonar o corpo, todo mundo já sabe essa história, né? Mas de repente, como o Rodrigo aqui, acho que ele não escutou isso ainda, né? Então, antes de Prabhupada, Swami Maharaj Prabhupada abandonar o corpo, ele falou para os devotos mais próximos dele, e os antigos da nossa missão eram todos devotos de Prabhupada, são devotos de Prabhupada. Srila Acharya Maharaj, Srila Janardana Maharaj, ele fazia parte do GBC, ele era um dos gurus da ISKCON, quando Srila Prabhupada abandonou o corpo. Tem também Shripata Tapasi Maharaj, que também já abandonou o corpo, mas ele era devoto de Prabhupada. Então, os antigos, eles eram todos devotos de Prabhupada, começaram na ISKCON, porque não tinha no Ocidente o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E aí, quando Prabhupada abandonou o corpo, antes ele falou, quem quiser continuar no caminho devocional, se abriguem em Srila Siddhar Maharaj. Ele falou, se abriguem nele. Vão pegar a orientação dele. Alguns foram, outros não. Mas os da nossa missão largaram tudo, a posição que tinha de guru do GBC da ISKCON, e veio se abrigar em Srila Siddhar Maharaj. Mas Srila Siddhar Maharaj não aceitou eles. Ele falou, estou muito idoso. E ele era muito tímido também, assim, ele tinha um humor muito tímido. E ele não queria criar conflito, porque ele era um amigo muito próximo de Swami Maharaj Prabhupada. Ele não queria criar conflito com a ISKCON. Nenhum conflito. Mas Srila Govinda Maharaj falou para ele, aceite eles, que eu tomo conta deles. Quando o senhor abandonar o corpo, eu tomo conta deles, eu dou o abrigo para eles. E aí Srila Siddhar Maharaj aceitou eles. Por isso nós estamos aqui no Ocidente com o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Senão não haveria. E quem trouxe o Sri Chaitanya Sarasvati Mati para o Brasil foi Shripata Tapasi Maharaj, que era sannyasi de Srila Siddhar Maharaj também. Ele trouxe para o Brasil
e nós só temos um templo em São Paulo porque Srila Govinda Maharaj, ele quis um templo em São Paulo. Nós não tínhamos, nunca tivemos um templo em São Paulo antes desse. Nós tínhamos um centro de pregação, mas não tínhamos um templo. A deidade não tinha casa. A deidade ficava viajando da casa de Sri Patapasi Maharaj para o centro de pregação Sri Chaitanya Sarasvati Siridhar Asam, era o nome. Não existe mais esse centro de pregação, mas era esse o nome do centro de pregação, que Tapasi Maharaj, ele era o instrutor, enfim, ele era quem orientava todos nós lá. Então, devemos tudo a Srila Govinda Maharaj. E ele era um garoto aldeão, ele vivia numa aldeia, ele era muito simples. O pai dele abandonou o corpo quando ele tinha pouco tempo de idade, ele tinha 14, 15 anos, o pai dele abandonou o corpo, e ele começou a trabalhar no ambulatório médico. Srila Govinda Maharaj, porque na época, isso há muito tempo atrás, foi por volta de 1940 e alguma coisa, antes de 1950, ele trabalhava no ambulatório, e se você ficasse 5, 10 anos com um médico formado, você pegava o diploma de medicina na época. Era pela prática que você se tornava médico. E ele trabalhava em 2 ambulatórios, e de um para o outro ele gostava muito de jogar futebol, Srila Govinda Maharaj, gostava muito de jogar futebol, ele brincava porque ele era um garoto, e ele também tinha ele é filho de Brahmanes, né, de casta Brahmani, então ele recebeu a iniciação de Brahmani muito cedo, ele tinha lido todas as escrituras já, o Bhagavatam, os Puranas, enfim, ele sabia toda a filosofia. E aí, quando ele viu os brahmacharis virem pregar, para ele, né, ele ficou muito entusiasmado. E aí, o que ele fez? Todo dia que tinha pregação, ele ia escutá-los. Ele ficava muito, muito animado com a pregação dos brahmacharis. E todo dia ele ia lá. E um dia ele virou para os brahmacharis e falou assim, posso tocar a mirdanga? E ele era um exímio tocador de mirdanga. E os brahmacharis acharam assim, poxa, o que esse menino vai tocar a mirdanga? A hora que ele pegou a mirdanga, os brahmacharis ficaram impressionados como ele sabia tocar a mirdanga tão bem, e cantar, porque o pai dele era músico profissional. Mas, Srila Govinda Maharaj, toda noite ele ia lá. E um dia ele virou para os brahmacharis e falou assim, como é que funciona o templo de vocês? Eu posso ir morar lá? E os brahmacharis falaram sim, ficaram muito animados, né? Vamos lá. Ele falou, então eu vou com vocês. Mas depois ele se arrependeu. Ele sustentava a família, o irmão, a irmã e a mãe. Eu não me lembro agora se ele tinha 2 irmãos homens ou tinha uma mulher também, uma irmã mulher. Mas, enfim. E aí ele sustentava a família com o que ele ganhava nos ambulatórios. E aí ele falou, vou arrumar um jeito de não ir, porque Srila Govinda Maharaj nunca mentiu na vida. E ele falou, a minha melhor qualidade eu acho que é não mentir. E Srila Tilakaniriha Maharaj também, Srila Acharya Maharaj numa aula falou, ele nunca mentiu na vida. Ele é incapaz de cometer uma mentira, de falar uma mentira. E quando ele administrava os templos lá na Índia, ele tinha que, às vezes, tem que ter um jogo de cintura, às vezes, né? E Srila Acharya Maharaj falava para ele falava, não, eu não consigo mentir. Não consegue mentir. Isso é uma qualidade de um santo. Nós mentimos o dia inteiro. Se não é o dia inteiro, pelo menos uma mentira por dia a gente conta, ou várias, né? Então, um devoto puro como ele não mente. E Srila Govinda Maharaj falou, como que eu posso falar agora? Eu prometi para eles. Eu não posso falar que eu não vou. E aí ele ficou pensando, e ele falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar para eles que eu só vou se for hoje, porque era a véspera do Nishinra Chaturdasi, que é hoje. Então ele falou para eles, eu vou, mas somente se for hoje. Ele tinha certeza que eles não iam levá-lo. E aí eles falaram, então vamos hoje, de madrugada. E aí Srila Govinda Maharaj falou, agora não tem jeito, eu tenho que ir. Isso foi na véspera do Nishinra Chaturdasi, que é hoje, o aparecimento do Senhor Nishinra Deva. E aí eles saíram de noite, bem de noite, eles saíram, Srila Govinda Maharaj abandonou a casa dele, abandonou tudo, e foi com os brahmacharis. E Krishna fala no Bhagavad Gita, se você abandonar tudo e se render a mim,
todas as ações que você fizer, que você fazia, serão, você não precisa fazer. Quando você me serve exclusivamente, você não precisa fazer nada, não precisa cuidar da família, não precisa mais trabalhar, não precisa fazer nada. E Srila Govinda Maharaj fez isso. Srila Acharya Maharaj fez isso. Ele largou tudo e foi com os brahmacharis. E aí eles atravessaram o Ganges a nado, atravessaram nadando o Ganges, e andaram a noite inteira para chegar no templo de Koladwipa. O templo que na época era muito simples. Chegando lá, Srila Govinda Maharaj ele ficou decepcionado assim, porque ele tinha lido no Mahabharata, nas escrituras, que os templos eram todos de mármore, aquela opulência, e ele chegou lá, tinha duas ou três cabanas com uma vara de bambu bem grande e o logo do mate. O logo do mate não, mas uma bandeira lá no topo do mastro de bambu. E aí ele falou para os brahmacharis, esse é o templo. Os brahmacharis viram que ele ficou meio assim, né? Falou, o templo é simples, mas na época era muito simples, né? Mas tem um grande sadhu aí dentro, um grande devoto, um guru genuíno. E aí Srila Siddhar Maharaj veio, encontrou ele pela primeira vez nesse dia, Nishinha Chaturdasi. E aí olhou para aquele garoto de 16, 17 anos, e eles começaram a conversar, e Srila Siddhar Maharaj falou, você está disposto a ficar aqui? E aí Srila Govinda Maharaj pensou, poxa, é claro, eu larguei tudo para vir aqui, por que ele está me perguntando isso? E aí ele falou, sim, estou disposto. E aí Srila Siddhar Maharaj falou, isso é muito importante. Srila Govinda Maharaj falou, essa parte é muito importante para nós. Srila Siddhar Maharaj falou para ele, você vai seguir tudo que eu falo? Toda orientação que eu der, você vai seguir? Você vai obedecer? E aí Srila Govinda Maharaj falou, mas e se eu pensar algo diferente, eu achar que é melhor? E aí Srila Siddhar Maharaj falou, mesmo assim você tem que me seguir. Nunca siga sua mente. A mente está sempre errada. Então, aí ele falou, sim, eu vou seguir você. E aí teve o encontro, né, nesse dia, e Srila Govinda Maharaj, ele nunca havia feito o jejum completo, como hoje, né? Nós fizemos jejum, pelo menos deveríamos fazer, quem não fez, jejum completo até o pôr do sol, porque foi o momento que o Sr. Nishinradeva apareceu. E agora vamos honrar a praçada, né, no final do programa, 100 grãos, anukalpa. Anukalpa quer dizer 100 grãos. E é auspicioso para nós seguirmos esses jejuns. Então, anukalpa, tirando Ekadashi, tem 3 datas no nosso calendário de anukalpa. O aparecimento de Krishna, o Jamastami, o aparecimento de Mahaprabhu, o Gora Purnima, e hoje Nishinha Chaturdasi, o 14º dia, depois da lua nova. Então, Gurudeva nunca tinha feito o jejum total. Ele era Brahmani, mas ele fazia somente Ekadashi, 100 grãos, anukalpa. E ele estava com muita fome. E ele falou para os brahmacharis, o que eu posso comer? Eu não estou acostumado. Aí o brahmachari falou para ele, pegue um mamão lá do mamoeiro, ofereça metade para Krishna e você come. E ele fez isso. Então, hoje é um dia muito especial, porque ele encontrou o Guru. Ele entrou na missão hoje, não iniciado, mas ele aderiu à missão naquele momento que ele falou para o Guru, eu vou seguir tudo que você falar. Isso é rendição ao Guru. No momento da iniciação, nós devemos fazer esse voto. A gente não cumpre esse voto, mas é um voto que a gente tem que fazer. Eu vou fazer somente o que você orientar. A rendição ao Guru. São 3 coisas básicas para nós que nós temos que fazer. A rendição ao Guru, perguntas relevantes à devoção e o mais importante, o serviço ao Guru, sincero. Se você fizer essas 3 coisas, a Minaya, a verdade, ela descende para nós. Para nós, alma, não para o nosso intelecto. A Minaya, ela entra na alma, mas a Minaya só entra na alma com essas 3 coisas que você faz com o Guru. Não adianta você ler as escrituras, você ler tudo. Vai ficar no intelecto e não na alma. A alma só capta a Minaya, a verdade que descende do mundo transcendental, através do serviço ao Guru, da rendição ao Guru e de perguntas relevantes ao Guru.
Então, Srila Govinda Maharaj, esse dia é muito importante para nós, porque ele fez isso, ele se rendeu ao Guru naquele momento. Naquele momento ele se rende ao Guru, e como eu falei, nós estamos aqui somente por causa disso. Essa história breve, tem um livro da nossa missão, Atado pelo Afeto, que foi não escrito por Srila Govinda Maharaj, mas foi feito um apanhado das suas aulas, e aí fizeram esse livro, Atado pelo Afeto. E ele falou, eu fui atado pelo afeto de Srila Siddhartha Maharaj, não é pelo conhecimento dele, porque Srila Govinda Maharaj já conhecia toda a escritura. O que atou ele à missão foi o afeto de Srila Siddhartha Maharaj. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Alguém tem alguma pergunta aqui? Hoje temos presencialmente aqui o Vijayaksha Prabhu, temos aqui também o Raghunanda Prabhu, temos aqui o Rodrigo, a primeira vez que ele vem no templo hoje, ele está assistindo a live, já acho que é 2 dias, né, que ele está vendo a live, que eu conversei com ele, e ele veio hoje, né, muito auspicioso, vir no dia do aparecimento do Senhor Nishinradeva, vir no aparecimento do Guru. No aparecimento do Guru, o dia mais importante é o aparecimento do Guru para nós, né? Ele não é iniciado por Srila Tilakanidhi Maharaj, talvez seja, não sei, né? Mas, enfim, a Jayanti está aqui hoje, né? Então ela é devota de Srila Tilakanidhi Maharaj. Ela se iniciou na primeira leva, né? Se eu não me engano, foi o primeiro lugar do Ocidente que Srila Tilakanidhi Maharaj iniciou, foi aqui no Templo de São Paulo. Nós falamos isso para ele hoje, e ela foi a da primeira leva, né? Ele deu o nome para ela de Jayanti Devidasi, né? Então, e hoje então faz 1 ano que ela nasceu. Ela deve ter 20 anos, 20 e poucos anos, ela é bem novinha, né? Quanto? Ela tem 21 anos, eu lembrei dos 20 porque era o ano passado. Né? Ela tem 21 anos, né? Mas ela não tem 21 anos, ela tem 1 ano de vida. Porque é contado a vida devocional, não a vida do que você entrou nesse corpo, você é alma. Né? A alma nasce quando ela recebe a iniciação de um guru genuíno. Por isso é a primeira iniciação, é a primeira vez nascido. Quem recebe a iniciação de Brahmani, né? Tem um cordão de Brahma nos homens, né? Aí ele é a segunda vez nascido, na iniciação do Gayatri Mantra, né? Mas a primeira iniciação e a mais importante, então ela tem 1 ano de vida hoje. Ela é uma bebezinha, todos nós somos bebês na vida devocional. Mesmo que você tiver 50, 80 anos de devoção, de iniciado, nós somos bebês. Nós somos bebês como uma mãe que está trocando filho ou pai. O Raghunanda tem um filho pequenininho, 2 anos, né, o Benício. Então, quantas vezes ele estava lá trocando filho, ou a mulher, a esposa trocando, e o filho vai lá, está limpinho, né, já está limpinho, vai colocar a fralda, ele faz xixi na cara do pai, na cara da mãe, né? E aí o pai dá risada, a mãe dá risada, né? Todo mundo fica feliz que o filho fez isso. Você acabou de trocar o filho, né? Deu o maior trabalho, dá banho no filho, ele vai lá e faz sujeira de novo. E aí a gente... e Krishna, ele é assim conosco, entendeu? Krishna sabe que nós somos crianças, bebês. O Guru sabe que nós somos infantis, que a gente faz coisa errada. O Guru sabe que a gente faz coisa errada. Mas conforme você vai progredindo na vida devocional, o Guru vai puxando a corda. É como a corda de um violão, por exemplo, um instrumento de corda, né, um violão. Aí a corda, se você deixar muito frouxo, ele não toca. O violão não toca, ou qualquer instrumento de corda, se deixar muito frouxo. Se você apertar muito, arrebenta a corda. Pode arrebentar uma guitarra, né? Pode arrebentar a corda. Então o Guru, ele sabe o quanto ele vai apertar. Eu não sei o nome daquele... Se a corda é nova, ela estoura mais fácil. Você tem que apertar aos poucos. E aí o Guru, ele sabe o quanto ele vai apertar do devoto. Então o devoto que é muito frágil, como nós, né? Uns mais que os outros, mas se ele corrigir a pessoa assim, que nem o Raghunanda falou pro Rodrigo, né? Não é apropriado você colocar o pé de frente para o outro devoto, tal. Muito menos para o altar, né? Para o altar é uma ofensa grande. Por isso, na verdade, um dos motivos que eu coloquei aqui também é que só eu fico aqui, porque para ninguém colocar o pé
né? Mas às vezes você fala isso para um devoto que já é iniciado, que ó, você não pode virar, ele fica nervoso, o ego dele é alto, né? Ele fica nervoso. Quando a gente corrige às vezes no devoto, ele fica nervoso. Mas o guru sabe o quanto pode corrigir, quanto pode apertar. Então os devotos que são mais elevados, que ele está vendo que o devoto está tendo uma evolução maior da vida devocional, ele começa a apertar mais a corda, porque ele sabe que não vai arrebentar. E aí ele aperta mais, e ele vai apertando, de acordo com o que ele vê que o devoto pode aguentar. Srila Govinda Maharaj falou uma vez, na frente de todo mundo, eu só posso dar bronca e mandar embora uma pessoa aqui. Ele falou, Silachara Maharaj. Gurudeva apertou ao máximo Silachara Maharaj. Broncas e mais broncas para corrigir, para forjar, né? Para você forjar o ferro, você tem que bater. Não tem como você fazer uma escultura com ferro se você não esquentar e não bater nele. Então, o guru, ele vai batendo no bom sentido, né? Ele vai ensinando. Agora que ele que é frágil, ele fala, não, tudo bem, pode fazer o que você quiser. Não é bem assim, né? Mas ele fala, ele não vai ser tão rígido, né? Então, nós somos bebês, né? E a Jayanti aqui, dos iniciados, não, o Raghunanda, ele iniciou depois dela, ele não fez um ano ainda. O Raghunanda não tem nenhum ano de idade ainda, né? Então, ele foi a segunda leva, na verdade, de iniciados, né? E o Ishan Krishna Prabhu, eu acredito que ele esteja aqui, ele deve estar assistindo, ele também foi junto com a Jayanti, lá no Mato Grosso do Sul, porque ele mora lá. E aí participou da iniciação e ele recebeu a semente da trepadeira devocional naquele dia, né? Então, Tilakaniri Ramaraj, ele foi tão misericordioso conosco, foi o primeiro lugar do mundo, do Ocidente, que ele deu iniciação para os devotos, que abrigou a gente. Hoje ele é o guru nosso, pelo menos o meu. Cada um sabe da sua vida, mas pelo menos o meu, ele é o Shiksha Guru, ele é o guru instrutor. Diksha Guru é aquele que inicia. Divyagyana, o conhecimento divino. Então, da Jayanti, do Raghunanda Prabhu, do Ishan Krishna Prabhu, ele é o Shiksha e o Diksha. Mas o meu, ele não foi ele quem me iniciou, mas ele é meu guru instrutor hoje. Então, ele deu muita misericórdia para nós, abrigando todo mundo que quer ter o abrigo dele, ficar sob o guarda-sol dele, e já faz um ano isso, então veja como passa rápido, né? E logo, logo, se Krishna quiser, vão ter mais iniciados sob a guia de um guru genuíno. Vocês vão ler a biografia dele amanhã, é emocionante a biografia dele, né? Como todos os nossos gurus. O site do Templo de São Paulo, ele está corrompido, né? Ele teve ataque de hacker, né? Mas isso tudo foi Krishna que quis, né? Nada acontece se Krishna não quer. Então ele não estava gostando de alguma coisa que tinha lá, ou ele queria que alguém fizesse, né? A nova pessoa fizesse, alguma coisa tem, a gente não vê o verdadeiro motivo. A gente olha o lado do material e fala, pô, aquele hacker, aí você põe praga, né? Roga praga no hacker, que tirou o site do ar. Mas nós temos o site internacional, quem não sabe inglês pode jogar lá, traduz a página inteira do Google, traduz a página inteira. Dá para entender. Uma outra coisa que fica meio assim, mas tem uma biografia deles lá, ainda não está, por enquanto, a de Tilakaniri Maharaj, mas eu vou colocar para vocês. Então, temos aqui a Jayanti, que é iniciada, né, como eu falei, o Raghunanda Prabhu e o Ishan Krishna, que está lá. O outro devoto que se iniciou, ele está meio afastado, mas ele recebeu a semente da trepadeira devocional. Algum dia ela pode despertar, né? Ele se afastou, e é comum a pessoa se afastar. São fases da vida. A vida devocional não é uma linha reta. O andar da vida devocional é como o andar de uma cobra, é zigue-zagueante. E a cobra, se você vê ela andando, às vezes ela vai andando, ela vem para trás, depois ela vai mais um pouquinho para frente, ela vem para trás, mas no final ela está lá na frente. A gente nunca pode abandonar a vida devocional. Não há nada mais importante do que a vida devocional. O dinheiro, a fama, o poder, a família, nada se compara à vida devocional, porque nós somos a alma. E tudo isso que a gente busca é o corpo, é para o corpo. Então, a vida devocional ela é oscilante, é como uma onda, né? A fé, tem 4 tipos de fé.
A fé muito frágil, que é a fé chamada Kamala Shirada. Shirada é fé. Kamala quer dizer flor de lótus. A flor de lótus, quando você tira ela da água, da nutrição, ela rapidamente ela murcha e apodrece, enfim, ela morre. Tem a fé da maioria, pelo menos, é a fé oscilante, chama Taranga Shirada. É como uma onda, às vezes ela está lá em cima, depois ela vai, você nem vê mais lá, depois aí ela pode subir de novo. Mas se você praticar todo dia um pouquinho, pense no seu guru, pelo menos. Ofereça água. Você tem a foto do guru. Ofereça água. O que custa você levantar de manhã e colocar um copo de água para o teu guru? Você pensa no guru. Você pensa em Krishna. Você oferece uma fruta para o guru. Você faz canta o Mahamantra. Ah, hoje não consegui na Japamala. Isso não é bom. Mas cante sem a Japamala. Você está no ônibus. Você está fazendo o que no ônibus, no metrô? Eu garanto que você está no celular olhando bobagem. Ou quando você está em casa, tranquilo, você está olhando mídia social, você está falando mal do político, você está vendo desgraça. Então, nunca largue a vida devocional. E aí você volta, se você abandonou. E se você não abandonou, você cada vez mais vai para frente. Nunca abandone. Por mais que tenha obstáculo, a vida devocional é cheia de obstáculo. Por isso é dito, né, hoje, o Senhor Nishinradeva, ele tira os obstáculos da vida devocional, né? E a vida devocional é cheia de obstáculos. Mas nós temos que fazer a prática correta e os obstáculos vão sumindo gradativamente. Mas o teste vai ser cada vez mais difícil. Você passou por aquele teste, se prepara que vem o mais difícil. Se prepara como? Canta mais o Mahamantra, venha mais ao templo. Sem sadhusanga, sem associação com devotos, não tem como ter vida devocional. A prática é coletiva. O caminho é individual, mas a prática é coletiva. Né? Mas quem fez algum serviço já, ele não perde nada. O serviço devocional não é perdido. Você ganha uma fortuna espiritual sukriti e você volta de vez em quando. Né? Mas tem que voltar sempre. Mas eu cutuco a pessoa. Né? Eu vou lá e mando uma mensagem, aí eu falo, pô, a pessoa nem me respondeu, né? Não quer falar comigo. Aí passa 15 dias, um mês, né? Aí eu mando de novo a mensagem, a pessoa nem olha a mensagem. Eu falo, pô, nem visualizou a mensagem, não quer saber mesmo, né? Mas eu não desisto. Mas Gurudeva falou isso, Yagovinda Maharaj. Nunca desista de ninguém, ele falou. Não desista, você tem a função. A Char Maharaj falou, o templo não tem muita gente, mas tem muitos iniciados. E Silachar Maharaj falou, você tem obrigação, falou para mim. Particularmente, ele falou, você tem obrigação de ligar para eles, de cutucar eles. Né? Aí tem um monte de gente na live aqui hoje que podia estar aqui. Mas pelo menos está assistindo a live. É melhor do que nada, mas podia estar aqui. Né? Então, a função é essa. Nunca largue a vida devocional. Nós temos um guru genuíno, Tilakaniri Maharaj agora, para orientar nós. Ele é tão humilde, que hoje ele não queria nem aparecer na live. Ele estava tímido, com vergonha. Por quê? Porque ele sabia que iam glorificar ele. Ele não gosta de ser glorificado. Iam falar ele. Né? Um Vaishnava, a fama corre atrás do Vaishnava, mas o Vaishnava foge da fama. Um verdadeiro devoto, ele foge da fama. Ele não quer fama. Ele demorou uma meia hora para entrar na live. Ele ficou lá, e ele viu que todo mundo estava lá esperando, tinham vários devotos do mundo inteiro esperando ele. Ele entrou, mas muito tímido, muito humilde, né? E ele não aceitou o Pranam Mantra que fizeram para ele. O que é o Pranam Mantra? Mantra são a união de duas palavras, né? Man quer dizer mente e Tra quer dizer libertar. Então, é o mantra que liberta a mente, e Pranam é reverência. É o mantra em reverência ao Guru. Ele não aceitou. Ele falou, não, eu não quero ninguém me glorificando, todo dia cantando. A gente já estava eu já ia até ver para decorar, né? E colocar no livrinho de canções. Ele falou, não aceito. Ele falou, eu não quero. Ele vai acabar aceitando algum dia, porque todo mundo vai insistir. Mas ele tem essa humildade, ele não quer aparecer. O guru que quer aparecer, na verdade, não é nem guru. Porque Swami Maharaj Prabhupada falou, não existe guru falso. O título guru é para alguém genuíno.
Quem não é genuíno, quem quer fama e poder, quem quer dinheiro ou outras coisas, não pode nem ser chamado de guru. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. E nós temos aqui o exemplo. Ele é um acharya genuíno, Srila Bhakti Nirmal, desculpa, também, né? Srila Bhakti Nirmal, Acharya Maharaj, mas Srila Tilaka Nrsimha Maharaj tem todas as qualidades de um devoto puro. Você não tem que ver um devoto puro pelo que ele fala, porque falar até um papagaio fala. Shuka é papagaio em sânscrito. Qualquer shuka fala, qualquer papagaio fala, mas você tem que ver a ação dele. Ele que fez o samadhi de Acharya Maharaj, não foi? A cerimônia de enterro dele, de Acharya Maharaj. Eu vi umas fotos no site. Eu acho que ele estava lá. Ele preparou o corpo. Ele participou. Tem foto dele preparando o corpo inteiro do Acharya Maharaj, sabe? Tinha vários devotos lá e ele era um dos que estava lá. Mas, então, você vê o guru, o acharya, é aquele que ensina pelo exemplo. E ele está dando exemplo da humildade para a gente. Quando entra os outros acharyas, sênior, ele imediatamente para de falar. Ele é muito humilde. E isso é uma grande qualidade de um devoto, né? Então, nós temos um devoto puro que está dando a guia para nós. É só seguir o que ele fala. E ele fala sempre isso, não ofenda ninguém. Ele bate muito nessa tecla, não ofenda, não só ele, os outros gurus também, mas ele sempre fala, não ofenda ninguém, nós não controlamos nada, nós não somos os controladores, nós nunca ofenda ninguém, não fale mal de outro devoto, não olhe o defeito do outro devoto. A biografia dele tem isso, quando ele era criança, ele não gostava nem que os tios dele brigassem entre eles. Ele não gostava de briga, ele sempre teve esse humor, né? E isso é o humor de um devoto puro. Um devoto puro nunca fala mal de ninguém. Se você vê alguém que fala que é um acharya, que é um devoto puro, que é um guru, se ele está falando mal de alguém, ele não é um devoto puro. Ele não é um acharya. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Como que ele vai ensinar pelo mau exemplo? Como que um acharya vai falar mal de outra pessoa, principalmente de alguém que serve Deus, na frente do discípulo? Que exemplo é esse que ele está dando? Acharya é aquele que ensina pelo exemplo, não é somente falar a aula. Você pode ter uma pessoa que lê as escrituras, ele sabe os slokas de cor, ele sabe tudo de cor, mas ele não tem isso na alma. Se ele fala mal de alguém, ele não compreendeu a consciência de Krishna. Né? Deixa eu ver aqui, já que ninguém tem pergunta. Eu falei só para a Jayanti, né? O Raghunando, o Vijay ou o Rodrigo tem alguma pergunta? Pode fazer. Pode fazer, fica à vontade. Você disse que o senhor Nrsimhadeva, ele é o que faz a gente ficar afastado dos produtos. Ele tira os obstáculos. Quem hoje está assistindo a live, está vindo aqui, vai ter mais força nisso? Na verdade, eu não posso achar nada, né? Não, é uma pergunta. Eu não posso achar nada, porque se eu começar a falar que eu acho isso, vocês desligam a live, levantam e vão embora. Porque quem está falando, quem está pregando nunca pode falar eu acho. O que eu penso está sempre errado. Eu tenho que falar o que os gurus falam, né? Então, tem uma aula de Srila Govinda Maharaj, eu postei hoje no grupo do templo, né? Eu acredito que eu postei hoje, ele falando, o Gaudiya Vaishnava não se fixa que o Senhor Nrsimhadeva vai tirar os obstáculos. O Gaudiya Vaishnava, ele vê Nityananda Prabhu fazendo isso, que é o primeiro guru, Adiguru. Mas o Senhor Nrsimhadeva, ele é o libertador dos obstáculos, né? Então, é muito auspicioso, não por causa disso só. O aparecendo do Senhor Ramachandra, todo avatar de Krishna, todo Vaishnava que está no calendário, é auspicioso nós participarmos, sabermos da vida dele, o aparecimento, o desaparecimento do Guru, é muito auspicioso. O que é auspicioso? Auspicioso é algo bom para a nossa vida devocional. Eu já ouvi muitas vezes falando, hoje é auspicioso você jogar na loteria. Não tem nada de auspicioso. Auspicioso é algo devocional. Não tem nada a ver com o mundo material. Nada a ver com a matéria. Auspicioso é uma palavra relacionada ao mundo transcendental, à devoção. Deixa eu ver aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, pode fazer. Eu vou ver se alguém aqui no grupo fez alguma pergunta. No grupo não, na live, né, na verdade. Tem mais uma pergunta, Trevor. Peraí, deixa eu só ver aqui, aí você completa ela.
Por enquanto ninguém fez nenhuma pergunta, só Dandavati Pranam, boa noite, enfim, né? Pode falar, Raghunandan. Tem alguma diferença entre os avatares de Krishna e Krishna? Claro, total. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Todos vieram dele. E Krishna fala no Bhagavad Gita, toda vez que a irreligião dominar, quando tiver deturpada a religião, eu aparecerei. E Krishna vem em toda a Yuga. Ele vem em Treta Yuga, ele vem em Dwapara Yuga, ele vem em Kali Yuga, ele vem em Sati Yuga, em todo Yuga ele aparece. O aparecimento do Senhor Nishinradeva é o Lila Avatar. Tem vários tipos de avatar, nós já lemos isso no Chaitanya Charitamrita aqui na aula da manhã, né? Nós já lemos isso, se eu não me engano, foi a conversa de Mahaprabhu com Rupa Goswami. Não, com Sanatana Goswami, desculpa. Já foi lido, está lá no canal do YouTube, eu creio, né? Se não tiver no canal do YouTube ainda, está no Facebook. Então, os avatares de Krishna são expansões dele, mas ele é o único. Ele é o primeiro, o único. Ninguém tem 64 qualidades como ele. Ninguém toca flauta, só Krishna. Ninguém tem relacionamentos com as golpes. Só Krishna participa do Madhurya Rasa. Só ele. Ele tem 64 qualidades. Ele é o único. Ele é o supremo. Suprema personalidade de Deus. E nós seguimos, não qualquer Krishna. Isso é uma aula também, não sei se foi Gurudeva ou Guru Maharaj que falou. Nós não seguimos qualquer Krishna. Nós seguimos Krishna quando ele está com Shrimati Radharani, em Goloka Vrindavana. Nós não somos seguidores de Krishna de Dwaraka, onde ele é rei. Ele tem 16.108 esposas, rainhas. Nós não seguimos Krishna de nenhum outro lugar, nem o Senhor Narayana de Vaikuntha, nem o Senhor Ramachandra em Ayodhya. Nós seguimos Krishna em Goloka Vrindavana, onde ele é um pastorzinho de vacas. Ele é um garoto, um adolescente. É esse Krishna que nós seguimos. Então, o nosso foco é esse. Nós somos Gaudiya Vaishnavas. Nós não somos Vaishnavas. Vaishnava é o adorador de Vishnu ou de Krishna. Nós somos Gaudiya Vaishnavas, adoradores de Mahaprabhu. Não sei se deu para concluir a sua pergunta. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou colocar aqui a canção Sridhar Savatara Stotram, que hoje é o dia próprio para cantarmos. Se eu não me engano, está na página 250. Vamos ver aqui. Do livro grande. A Jayanti está com o pequeno? Não, está com o grande também. Quem tiver com um livro pequeno, está em dias especiais. 250, né? Eu vou pegar aqui Manasa Prabhu cantando, que ele canta bem, eu canto mal pra caramba. Então, vamos colocar ele cantando. Só um minutinho para eu achar aqui a canção. É uma canção um pouco longa. Se eu não me engano, é composta também por Jayadeva Goswami, né? Jayadeva Goswami. Só um minutinho aqui para eu achar aqui aonde está a canção. Está aqui, da Savatara Stotram. Ô, Raghunandan, aquela caixinha azul, você sabe onde ela está? Você viu, Vijay? Você viu uma caixinha azul? Às vezes fica lá embaixo. Não, hoje eu não coloquei. Não, olha na cozinha, da frente. Está do lado do liquidificador, acho. Eu vou colocar na caixinha de som para ficar mais alto, porque o celular, o som não é muito bom, né? Amanhã, não esqueçam, amanhã é o dia do aparecimento do Senhor Buda, outro avatar de Krishna. E amanhã vamos fazer o Vyasa Puja de Silatila Kaniri Ramaraj. Então, ano passado veio a Jayanti e o Haripata só, eu lembro disso, né? Então, vamos fazer para os Panjala, os pés de lótus. Eu já tirei o negócio. Falando nisso, ele está em algum lugar aí, não podemos perder aquilo. E acho que ele ficou no rodapé. Você não limpou o rodapé não, né, Vijay? Não, eu cheguei. Está em algum lugar do rodapé, mas depois a gente acha. Acho que sim.
Coloca ele de qualquer jeito lá tira o outro e acopla aí. De repente acaba no meio. Vamos então cantar todos juntos? Sri Dasa Vatali Stotram. E aqui tem o mantra de Senhor Nishinradeva também. Se eu não me engano é o quarto, né? É o quarto que está aí. Vamos lá então todos juntos? Uhum. Pralaya payodi jale ditavana shiveda Vihita vahitra charitra makeda Payodi jale ditavana shiveda Vihita vahitra charitra makeda Keshavadvita mino sarira Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadita Mina Sharira Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Chittiriha vipulatare tishtati tava prishte Dharani dharana kina chakra garishte Chittiriha vipulatare tishtati tava prishte Dharani dharana kina chakra garishte Keshavadita kurma sharira Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Hari Keshavadita kurma sharira Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Pasati dashana shikare dharani thavalagna Shashini kalanka kalevani magna Pasati dashana shikare dharani thavalagna Shashini kalanka kalevani magna Keshavadita shukara rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadita Shukara Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Tavakara Kamala Vare Nakam Adbhuta Shingam Dalita Hiranya Kashipu Tanu Bringa Tavakara Kamala Vare Nakam Adbhuta Shingam Dalita Hiranya Kashipu Tanu Bringa Hari Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Chala Vikramane Balimadbhuta Vaman Padanakani Rajanita Jana Pava Jaya Vikramane Balimadbhuta Vaman Padanakani Rajanita Jana Pava Keshavadita Vamana Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadita Vamana Rupa Jaya Jagadisha
Jagadisha Hare Kshatriya Rudhira Maye Jagadapagata Bhavam Snapayashi Payashi Samita Bhavathapam Kshatriya Rudhira Maye Jagadapagata Bhavam Snapayashi Payashi Samita Bhavathapam Hari Keshavadita Brigupati Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Hari Keshavadita Brigupati Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Vitarasi Dikshurane Dikpati Kamaniya Dasamukhamoli Bali Ramaniya Vitarasi Dikshurane Dikpati Kamaniya Dasamukhamoli Bali Ramaniya Keshavadita Rama Sarira Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadita Rama Sarira Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Shiva Pushi Vishade Vasanam Jaladabam Alahati Bihit Milita Jamunabam Shiva Pushi Vishade Vasanam Jaladabam Alahati Bihit Milita Jamunabam Hari Keshavadita Haladhara Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Hari Keshavadita Haladhara Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Nindasi Jagya Viddera Shuddhi Jatam Sadaya Hridaya Dasita Pasukhatam Nindasi Jagya Viddera Shuddhi Jatam Sadaya Hridaya Dasita Pasukhatam Keshavadita Buddha Sarira Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Hari Keshavadita Buddha Sarira Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Vechani Vahani Dane Kalayasi Karal Balam Juma ke tumi Bakhimapi Karvalam Vahani Dane Kalayasi Karal Balam Juma ke tumi Bakhimapi Karvalam Keshavadita Kalki Sarira Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadita Kalki Sarira Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Shri Jayadeva Kaviritamuditamudharam Shinu Sukadam Sukadam Bhavasharam Jayadeva Kaviritamuditamudharam Shinu Sukadam
Shukadam Bhavashara Hari Keshavadita Dasha Vidarupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadita Dasha Vidarupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hari Keshavadita Dasha Vidarupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadita Dasha Vidarupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Hari Hai 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 Jai Hari Hai 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 Hari Hai. Agora nós vamos cantar Sri Shinha Pranam, é na próxima página aqui do livro grande 253. Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Prahlad Daine Prahlad Hiranyakashipu Bhakshaha Hiranyakashipu Bhakshaha Shilatangana Kalaye Shilatangana Kalaye Nishinga Bharato Nishinga Jato Jami Kato Nishinga Ahi Nishinga Hidaye Nishinga Nishinga Madin Sharanam Prakate Gara Kamala Vare Naka Advita Shinga Tarita Hiranyakashipu Dhanu Bringa Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Kalika Hiranyakashipu Dhanu Bringa Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha
Keshavajita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavajita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Hari Bol, 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 Vamos cantar agora, para terminar, a canção Nama Sankirtan Hari Harai. Essa senta do livro grande. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudan Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Giri Hari Gopinath Madana Mohan Giri Hari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhakta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Gosai Gori Charana Bandana Jahavate Vignanasha Vishtapura Jai Divina Nasa Vishtapura Jai Goshai Jarmuni Tarada Jai Gosai Jaramuni Tarada Sabat Padari Rapanchara Samara Padarino Pura Panchagra Adi Charana Sevi Bhakta Saneva Tadira Charana Sivi Bhakta Saneva Janame Janame Bore Yogila Janame Janame Bore Yogila Jai Goshai Jote Jate Pulavaso Jai Gosai Jai Jai Pulavaso Vishwadi
Lila Korila Prakash. Hare Krishna Krishna Lila Krishna Anande Gola Hari Gaja Vrindavan Anande Gola Hari Gaja Vrindavan Anande Gola Hari Gaja Vrindavan Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Nama Vaishnava Bhad Padma Puriyasa Shri Guru Vaishnava Pade Majai Harinam Sankirtan Kare Narottam Harinam Sankirtan Kare Narottam Harinam Sankirtan Kare Narottam Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Rama Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Hare Hare Gaura Hari Hare Hare Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nika Jaya Gaura Jaya Nika Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nika Jaya Gaura Jaya Nika Jaya Gaura Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui. Presencialmente eu já falei, mas vou falar de novo. Temos aqui o Vijaya Prabhu, o Raghunanda Prabhu, o Rodrigo e a Jayanti Devidasa aqui conosco. Vamos ver aqui pela internet quem está pelo Facebook. Temos aqui
o Panchatattva Prabhu conosco, o Vrajaraja Prabhu conosco também, a Maria Salazar, ela não é do Brasil. Temos aqui também a Shrimati Devidasi aqui conosco, Sinha Sandhu conosco aqui também, a Annapurna Devidasi também aqui conosco, o Ishan Krishna Prabhu também. Deixa eu ver quem mais está conosco. Temos aqui também a Cris, aqui assistindo conosco. A Malini Devidasi, eu já falei? Não, né? Malini Devidasi. A Amrita Devidasi, a Adipurusha Prabhu. Peraí. O Satyavata Prabhu também. Satyavata Prabhu conosco. A Regina Faustino. Gurudjit Arora conosco também. Ena Castelli. E também a Andréia Ferreira. Estão participando conosco hoje. Tem mais gente pela internet do que presencialmente, né? Esse é o futuro, mas não é tão bom assim. É diferente vir pessoalmente do que assistir pela live. Mas não esqueçam, amanhã é o Guru Puja e faremos o Vyasa Puja de Srila Bhaktitila Kaniri Maharaj. Vamos comemorar amanhã o seu aparecimento. Foi hoje, mas eu já expliquei que não podia ser hoje, porque comemoramos o aparecimento do Senhor Nishinradeva. E amanhã teremos também Buda Purnima. Amanhã é lua cheia, Purnima quer dizer lua cheia. Os homens que raspam a cabeça, raspem a cabeça amanhã, é o dia próprio para raspar a cabeça, mas deixar a cica. O homem raspa a cabeça e deixa a cica, a mulher não há necessidade disso. Tá? Então, até amanhã. Uma boa noite a todos. Amanhã, às 7 da manhã, faremos o programa. Vamos ler a biografia de Silatila Kaniri Maharaj amanhã de manhã, e de primeira mão, né, para quem não leu ainda, para quem não escutou. E vamos também ler sobre o Senhor Buda. O Senhor Buda não é Siddhartha Gautama. O Senhor Buda, avatar de Krishna, não é Siddhartha Gautama. Vamos ler amanhã esse trecho para que todos compreendam. Então, até amanhã. Boa noite. Dandavat Pranam.